E agora a gente vai falar sobre os desdobramentos das eleições. Agora, o primeiro turno, os institutos de pesquisa podem ser alvos de investigação da Polícia Federal e também de CPI na Câmara dos Deputados por causa dos supostos erros nos números apresentados no primeiro turno. Possíveis erros nas pesquisas de intenção de voto em relação aos resultados das urnas colocaram em xeque a credibilidade dos institutos que realizaram levantamentos no primeiro turno das eleições. De acordo com especialistas, as principais empresas do país erraram os números apresentados. Esse especialista defende a credibilidade dos institutos. A gente não pode desconsiderar que o eleitor ele se movimenta, não é estático. A decisão do voto ela não é estática. Tanto que quando a pesquisa ela faz o levantamento de intenção de voto. Essa intenção ela pode se consolidar ou não. E aí alguns institutos tiveram uma diferença do resultado final realmente maior do que o normal. Os institutos vão ter que adequar sua metodologia, adequar sua forma de captar aquela informação de maneira mais assertiva. Mas descredibilizar o Instituto de Pesquisa eu acho errado. Nas ruas, a população questiona os resultados das pesquisas em relação aos resultados das urnas. Não acredito, principalmente nessas eleições. Esses tipos de pesquisa podem ser manipulados por várias pessoas. Eu acredito que alguns têm a capacidade de acertar, mas como não é no geral mesmo, não tem como saber, porque as pessoas podem mudar de última hora o seu voto. E como a gente viu nessas pesquisas agora, elas erraram bastante. Todas as pesquisas realizadas no Rio Grande do Norte pelo Instituto IPEC apontaram a governadora Fátima Bezerra do PT em primeiro lugar e o candidato Stevenson Valentim em segundo, o que não se concretizou. O candidato Fábio Dantas foi o segundo mais votado, com 22,24% dos votos válidos. O Instituto também errou em relação à disputa pela vaga do Senado Federal. Os números divulgados apontavam uma vitória do candidato Carlos Eduardo Alves, mas o eleito foi o ex-ministro Rogério Marinho, com 41,85% dos votos válidos. A pesquisa do Instituto Connector também apresentou números diferentes dos resultados. Na pesquisa estimulada para governo do estado, o candidato Stevenson Valentim aparecia como o segundo colocado, com 15%, e o candidato Fábio Dantas aparecia em terceiro, com apenas 10%. O Instituto também divulgou as intenções de voto para o Senado, apontando a vitória do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, e o ministro Rogério Marinho em segundo lugar, com 19% dos votos. Em relação ao cenário da eleição presidencial, uma das últimas pesquisas do Instituto Datafolha mostrou que o candidato Lula teria 50% dos votos válidos e o candidato à reeleição Jair Bolsonaro teria 36%. Mas o resultado das urnas levou os dois para o segundo turno. Sobre o assunto, o ministro da Justiça, Anderson Torres, se pronunciou em uma rede social. Ele disse que autorizou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para investigar os institutos. Além disso, está sendo cogitada também a abertura de uma CPI na Câmara dos Deputados para investigar as empresas. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, também se pronunciou sobre o assunto. Eu lembro quando eu estava em Nova York com o presidente, que saiu uma pesquisa IPEC, que dava uma diferença de 17 pontos para o ex-presidente Lula na frente do presidente Bolsonaro. Onde todas as nossas pesquisas naquele momento davam em torno de 3, 4, 5 pontos, empate técnico, e essa dava 17. Ali era a mais absurda pesquisa, e eu falei nas minhas redes sociais. O IPEC deu 51% para o ex-presidente Lula, ele terminou com 48%, 3% de diferença. Deu 37% para o presidente Bolsonaro, ele terminou com 43%, 6% de diferença. 6 mais 3, 9% de diferença, IPEC. Quase 5 vezes a margem de erro. Isso é um absurdo.